Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos então aqui à nossa aula 3, parte 3. Hoje nós vamos falar sobre a teoria neoclássica. A teoria neoclássica, ela se torna importante porque para a área de TI é o que a gente a maioria das técnicas de gestão que nós usamos na tecnologia de informação vem da APO, que é a administração por objetivos. E a administração por objetivos, que nós vamos estudar mais para frente, ela é uma das teorias ou uma das práticas utilizadas que surgiu de dentro da teoria neoclássica. A primeira coisa mais importante que vocês precisam saber sobre a teoria neoclássica é que a ênfase dela é na prática da administração, ou seja, na decisão. Basicamente, a teoria neoclássica ela resgata todas as técnicas lá do Taylor, do Fayol e por aí vai, justamente como forma de reativar aquilo que funciona. O que funcionava na época do Taylor, do Fayol, do Ford, vamos resgatar. Tá? Aquilo que dava certo, a gente tem que continuar praticando. E a coisa talvez o que é fundamental para vocês saberem aqui, é que a teoria neoclássica é ela que cria para a gente os princípios universais da administração. É o que a gente está estudando no fim das contas. Tá? São as melhores formas de tomar decisão. Então, o foco é justamente desenvolver esses princípios, e esses princípios têm um papel fundamental na administração, que é equivalente aquelas leis que temos na física. Então, por exemplo, a lei da atração, do puxo-empuxo, relatividade. Então a gente sabe que são postulados que hoje são estabelecidos como verdadeiros. E dentro da APO, ou dentro da teoria neoclássica, nós temos isso também. Enquanto uma lei ela se torna uma demonstração dos certos fenômenos que ocorrem muitas vezes em determinadas condições, o princípio ele se torna uma proposição geral, aplicável. Então, na verdade, nós estamos falando de princípios gerais, nós estamos falando de valores gerais, nós estamos falando de postulados gerais nesse contexto. Tá? Esses princípios eles não devem ser usados de maneira rígida. Então, os princípios de administração eles não são escritos em pedra. Assim, depois que está escrito, tem que ser assim, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Porque dentro de administração, dentro das decisões, dentro das organizações que são diferentes, quanto mais flexível e relativa for a forma de você abordar a sua equipe, é melhor. Tá? Então, por isso nós chamamos de princípios gerais da administração, porque ele dá uma orientação na hora de tomar decisão, na hora de conquistar os resultados para uma empresa, mas no fim das contas eles são tratados de forma genérica, são tratados de forma a criar bom senso. Então, todas as decisões que você toma quando você lidera uma equipe é pautada em bom senso. E aí, é claro, nós estamos falando num momento em que algumas leis da administração começam a se sobressair, como, por exemplo, frases daquelas que vocês já ouviram em algum momento: os fins justificam os meios. Muita gente fala que foi Maquiavel que disse isso. Mentira, isso aí foi a galera da gestão lá da década de 60 e 70 que interpretou Maquiavel desse jeito e colocava isso na administração. Então, você troca-se os meios e tenta, no fim das contas, conquistar os fins. Vamos explicar de outro jeito. Você tem um objetivo: aumentar as vendas em 10%. Ou você tem um objetivo: reduzir o número de chamados que o seu departamento de TI ele atende todo dia. Tem duas formas de você conseguir fazer isso. Ou você cria métodos bons para reduzir o atendimento de chamados, ou você simplesmente fala assim: a partir de hoje não estamos mais atendendo chamados. E aí você questiona assim: mas é fácil, né? A partir de hoje eu não atendo mais nenhum chamado do TI. Mas você consegue cumprir o plano. Qual foi o plano? Qual foi o objetivo? Zerar os atendimentos de chamados. Então você pode simplesmente recusar. E isso é um pouquinho perigoso, porque se os fins justificam os meios, qualquer meio serve. E aí a gente começa a flertar com atitudes antiéticas, que não é isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês, não é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Então a teoria neoclássica ela é muito criticada por causa disso.
Porque com essa justificativa de que os fins justificam os meios, muitas práticas antiéticas aconteciam e acontecem até hoje no meio das empresas, tá? Então, é uma coisa muito importante para a gente saber aqui. E aí, é claro, tá, pessoal, existe um forte deslocamento entre objetivo e resultado. Então, você tem que saber o que você quer e o que efeito que você quer com aquilo que você desejou. Então, eu quero emagrecer 10 quilos, esse é o objetivo, o resultado é outra coisa. O resultado é subir na balança depois de 30 dias de fazendo dieta e treino e aumentei 3 quilos. Pô, o resultado foi bem diferente do que eu queria inicialmente. Então, no fim das contas, a teoria neoclássica ela traz pra gente muito essa visão de objetivo, de meta, de tentar melhorar resultado, principalmente. Uma coisa muito importante para vocês saberem, é que a administração ela é vista como uma técnica social. Vivemos uma sociedade de organizações, isso eu estou sendo repetitivo com vocês. Então a faculdade é uma organização, o grupo do WhatsApp que você tem é uma organização, a família é uma organização, a galera do churrasco é uma organização, a galera do truco é uma organização, o clube do futebol é uma organização, então por aí vai. Então a gente entende que a administração ela se torna também uma técnica social. A tomada de decisão que você vai ter durante a sua vida profissional vai envolver outras pessoas. Você pode agradar e desagradar essas pessoas. Então é muito importante a gente levar em consideração este aspecto. Embora essas organizações elas agem e interagem entre si e são dependentes, muitas vezes independentes, nenhuma organização ela existe sozinha. Tá? Então é muito importante levar isso em consideração. A área de tecnologia de uma organização ela só existe porque existe a área financeira, a área contábil, a área da produção, a área da prestação de serviço. E essa organização que tem todas essas áreas só existe porque existem outras organizações que demandam ela e assim sucessivamente. E é por isso que a gente começa a observar que todas as organizações possuem objetivos em comum. Então, melhor dizer que existem aspectos incomuns, porque objetivos são incomuns entre elas também. Então, quanto aos objetivos, quanto à administração, quanto ao desempenho organizacional. É simples assim. Tanto uma empresa de tecnologia, de TI, quanto uma oficina mecânica, os dois têm objetivos em comum. Por exemplo, aumentar a venda, aumentar faturamento, aumentar atendimento. Então, aumentar a participação de mercado. Então, a gente percebe que esses objetivos são incomuns, independente do tipo de empresa, de tipo de organização. Em relação à administração também, os aspectos administrativos mais comuns nas organizações, enquanto a administração é organizar, é conseguir fazer planejamento, é conseguir ter uma boa gestão da documentação, entre outras coisas. Tá? E enquanto ao desempenho também, todas elas têm esse aspecto em comum. Não importa se é uma prestadora de serviço, se é uma indústria ou se é um comércio, independente do tipo de empresa que nós estamos falando aqui, todas elas precisam se desempenhar bem. Desempenhar enquanto venda, desempenhar enquanto produtividade, desempenhar enquanto rotatividade ou de indicadores de departamento pessoal. No fim das contas, todas querem bons desempenhos. Tá? Então, as três funções do administrador no fim das contas, as três funções de você quanto gestor de TI, primeiro, você tem que tornar essa organização economicamente produtiva. Você vai ter que muitas vezes fazer mais, muito mais com menos, no sentido de, igual eu estava falando de chamado, né? Então imagina que para você atender 10 chamados de suporte dos seus clientes, você precisa ter equipe e muitas vezes você não tem condições de contratar equipe e você vai ter que dar conta disso. Então muitas vezes você vai ter que tornar economicamente viável isso, ou seja, com uma equipe enxuta, ter que atender todas essas demandas de clientes, tá? No fim das contas, é minimizar os riscos, maximizar os resultados e as oportunidades com uma equipe enxuta. Outra coisa muito importante, qual que é a outra função de você enquanto gestor do TI? Você tem que tornar produtivo também os recursos humanos. Então, você tem que criar ferramentas, você tem que dar suporte para que essas pessoas da sua equipe possam produzir cada vez mais. Então, reunir tarefas, reorganizar a forma de tarefas. Para isso, vocês têm técnicas, né? Acho que dentro do TI nós usamos muito uma metodologia ágil chamada Scrum. E dentro do Scrum, ou Kanban, a gente faz Kanbans para poder fazer gerenciamento de serviço e de metas e de tarefas, ajuda muito. Eu, particularmente, uso o Trello
para poder ser mais produtivo. E ainda assim, é apenas uma ferramenta que auxilia na produção. E você, enquanto gestor de TI, tem que levar isso em consideração também. Tornar produtivo os recursos humanos. As pessoas têm que ser produtivas através do seu trabalho, através da sua função de gestão. Tá? E uma terceira e última função importante do gestor de TI é uma gestão, é uma função pública. Então, muitas vezes você vai ter que representar a empresa, representar o seu departamento, representar o que você oferece de serviço. Ou seja, sua responsabilidade é dar visibilidade para o seu trabalho, dar visibilidade para a sua empresa, de maneira institucional, né? Você tem que trazer, então, essa relação pública para a sua função também. Basicamente, a gente deve levar em consideração que essas funções de execução executiva, então assim, preste muito bem atenção no que eu estou falando aqui agora. Tá? A função executiva, função de gestão e função de administração é a mesma coisa. Então quando eu falo função do administrador, você tem que pensar que é função de gestor, e você tem que pensar que é função executiva. Mas a função executiva do administrador, do gestor, é importante levar em consideração 3 aspectos fundamentais. Esses 3 aspectos é que, primeiro, você vai ter que criar objetivos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, você vai precisar ter habilidades e competências pessoais para conseguir conquistar esses objetivos. E a gente vai lá nas primeiras aulas, né? O que são competências? Conhecimento, habilidades e atitudes são competências básicas. É tudo aquilo que você aprende para poder pôr em ação. E um terceiro e último aspecto é que você, o tempo todo, vai ter que tomar decisão. Você vai decidir se vai ou não vai fazer, por exemplo, um retrofit dos equipamentos. Você vai ou não vai decidir se vai ter que investir em equipamentos. Você vai ou não vai ter que decidir se tem que demitir alguém. Você vai precisar levar em consideração se há necessidade de mudar todo o banco de dados, mudar todos os sistemas. Porque todas essas decisões que eu acabei de mencionar têm impactos, tem consequência, seja financeira, seja de moral, você acaba mudando toda a moral da equipe dependendo da decisão que você toma. E aí a gente entra naquele dilema. Essas decisões, elas buscam eficiência ou eficácia? Existe uma diferença muito grande entre eficiência e eficácia. De maneira resumida, basicamente a eficiência foca a forma como você executa as tarefas. A melhor forma possível de executar as tarefas, nós chamamos isso de eficiência. Enquanto eficácia é os resultados. Ou seja, se independente do que eu fiz, eu consegui bater os resultados, eu fiz a coisa certa para conseguir atingir os objetivos, aí nós estamos falando de eficácia. Eu recomendo que vocês olhem esse quadro aqui com mais calma depois, porque é importante saber a diferença de eficiência e eficácia. Inclusive, eu coloquei uma questão da prova que aborda justamente essas diferenças que estão aqui neste quadro. Tá? E aí, a teoria neoclássica traz para a gente os princípios básicos de organização, ou seja, como que você organiza o seu setor, o seu departamento, a sua organização, a sua empresa. Primeiro, você tem que saber dividir o trabalho, saber colocar cada pessoa com sua atribuição, com sua tarefa. Você tem que saber da especialidade de cada um e a especialidade da sua organização. Então, justamente para poder fazer essa divisão de trabalho de modo mais assertivo, você precisa, de fato, saber como entregar isso, de como que você divide baseado nas especialidades de cada um. E aí, é claro, né, nós levamos em consideração a hierarquia. Essa divisão do trabalho, ela está ligada à hierarquia e está ligada à especialização. Tá? E quando nós temos uma hierarquia, com certeza existe autoridade. Então, se você for o gestor do TI da sua empresa, você é responsável pelos erros, acertos e pela sua equipe. Tá? Então, a responsabilidade segue a autoridade. Assim, até uma coisa muito curiosa, né? A autoridade, digamos assim, a autoridade é a forma como você exerce respeito sobre as pessoas. Então, a sua experiência, a sua erudição, se você estudou bastante, ele te dá autoridade, tá? E muitas vezes até a lei pode te dar autoridade, o seu cargo te dá autoridade. Mas uma coisa muito importante que a autoridade carrega, que é a habilidade de responder
pelos erros e acertos da sua organização. Então, responsabilidade nada mais é do que a habilidade de responder sobre alguma coisa. Tá? Eu não estou falando de responder no sentido de pergunta e resposta, mas de você responder representando aquilo, entende? E aí, é claro, você tem que delegar tarefas, você deve levar em consideração a amplitude administrativa. E a amplitude administrativa, ela está atrelada aos níveis de organização. E a gente tem que levar em consideração, isso aqui é muito importante, tá? Se a gente imaginar isso aqui como uma pirâmide, tá? A gente poderia facilmente imaginar isso aqui como uma pirâmide. Nós estaríamos falando que o topo dessa pirâmide é o nível institucional. A parte intermediária dessa pirâmide, nós estamos falando de uma área mais técnica, intermediária é tática, tá? Perdão, tática. E nós estamos falando também do nível operacional, que o nível operacional também é dividido em outras duas áreas, tá? O nível operacional tem o nível de supervisão e o nível de execução. E aí, assim, de um lado, os níveis das empresas, então olha desse lado aqui. Desse lado aqui nós estamos falando de níveis, e desse lado aqui nós estamos falando de quem que está em cada líder, quem que está em cada nível, quem são essas pessoas. Então a gente leva em consideração o seguinte: no nível institucional, no topo dessa pirâmide aqui, nós estamos falando de diretores, donos, proprietários, né, dirigentes dessa empresa. É a cúpula, é aquela galera que determina toda a gestão estratégica. Quando a gente olha o nível intermediário, que é o nível tático, que se preocupa em como fazer as coisas, então é um nível de gerência, tá? Nível de gerência. Quando a gente olha um nível operacional, nós dividimos em dois, né? No operacional nós temos a supervisão e a execução das tarefas, os supervisores encarregados, e aí abaixo desses supervisores encarregados nós temos os agentes, os analistas, os assistentes, os auxiliares, os estagiários e muitas vezes os aprendizes também, entra tudo nesse bolo. Daqui para baixo principalmente, ó, de analista para baixo, estamos falando aqui, ó, que é quem executa todas as tarefas. Então, de um lado, os níveis, e do outro lado, quem ocupa esses níveis. E é claro, né, que para você conseguir cumprir com os objetivos dentro de uma organização, você deve levar em consideração o elo de comunicação que tem entre um nível e outro. Então a gente olha assim, vamos pegar aqui em níveis superiores, vamos pensar aqui que aqui é institucional, aqui é intermediário e aqui é operacional. Então nós levamos em consideração o seguinte, que você, enquanto dirigente de uma empresa, você é responsável pelo ocupante do cargo que está no nível intermediário, ou seja, um gerente que está lá, tá? Então você é responsável. O gerente, por sua vez, ele tem autoridade sobre a sua operação, ou seja, veja bem, eu não estou falando aqui do ponto de vista de poder, tá? Eu estou falando aqui do ponto de vista de responsabilidade. Não é para saber quem manda em quem, é para saber assim, quem que é responsável pelo desempenho e pelos objetivos que são atribuídos naquela organização, naquele departamento, nesse contexto, tá? E aí, a distribuição de autoridade, ela é importante em um nível hierárquico, em um nível piramidal. Ela é muito importante, tá? A hierarquia ela representa a distribuição justamente de responsabilidade e de autoridade, e cada nível hierárquico está, digamos assim, cada nível hierárquico que está acima dos demais, ou seja, esses aqui, superiores, eles têm maior peso nas decisões. Tá? Então não é porque quem está lá na operação não tem chance de mudar nada na empresa. Tem sim, mas tem que levar em consideração, às vezes, as diretrizes e as prioridades que vêm de cima para baixo das organizações. E aí, é claro, como esses objetivos vêm de cima para baixo, as tarefas, as metas, as obrigações, elas são delegadas. Tá? Então, elas são passadas do nível superior para o nível inferior e vai chegando até na execução. Como que a gente leva em consideração a delegação de tarefas? Né? Então, podemos tratar isso como uma arte de lidar com pessoas. E, galera, vamos abrir um parênteses aqui. A área de TI, em todas as organizações, quando a gente aplica pesquisa de clima organizacional, é uma área que as pessoas
não gostam muito, entendeu? Então a galera das vendas não gosta muito do TI, a galera do marketing não curte muito, porque eles entendem que o TI é muito difícil de lidar. E assim, isso, galera, é muito curioso. É só fazer uma pesquisa de NPS interna, de satisfação entre os colaboradores, que a gente vai perceber que a galera da tecnologia, do TI, ela tem dificuldade de relacionamento interpessoal. Tá? E é uma habilidade primordial para a profissão de vocês. Então vocês têm que desenvolver a habilidade de lidar com gente, saber lidar com pessoas. E saber lidar com pessoas sem criar conflito, tá? É essa a questão. E é por isso que a gente trata a delegação de tarefas como uma arte. Porque, primeiro, você tem que delegar a tarefa, mas você tem que estar ciente de que está sendo delegada a tarefa inteira. Você tem que ter certeza que você está passando para a pessoa certa a tarefa que você está mandando para frente. Você tem que ter certeza que essa pessoa vai responder por essa tarefa depois, ou seja, será que ele vai responder por essa tarefa depois? Ele tem autonomia para fazer as coisas, sempre ter que pedir benção para mim? Né? Então é muito importante. E é claro, a comunicação ela tem que ser sempre aberta, tem que ser sempre adequada. E você tem que sempre manter uma retroação, um feedback. Então, se a pessoa está com dúvida, você tem que estar com as portas abertas para você sanar. Você não pode simplesmente passar a tarefa para frente e falar assim, se vira, toie essas pedras, vai fazer um suco. Não é assim que funciona. Tá? Então, é importante você sempre manter a retroação. E é claro, toda tarefa feita, isso daqui é importante. Recompensar o desempenho. Leve sempre isso em consideração. Como que você recompensa o desempenho? Dando um tapinha nas costas falando parabéns, gostei do seu trabalho? Não. Você tem que criar formas mais criativas e mais coerentes para compensar o bom desempenho. Uma das formas de você criar essas métodos de recompensas de desempenho é você, dentro do desenho de cargo e tarefa, dentro das políticas da empresa, selecionar que todo ano vai ser feito um 14º salário, ou fazer uma premiação de destaque, dar um treinamento para a pessoa, premiar ela com uma viagem. Existem tantas formas de você premiar e reconhecer alguém que se desempenhou tão bem numa empresa. Tá? E aí, galera, a gente entende que a delegação de tarefas ela vai ser diferente dependendo do nível da empresa. Tá? Se a empresa ela for alongada, a delegação de tarefas ela é diferente. Então, ela segue uma hierarquia de decisões. Então, geralmente, ela vem de uma pessoa, passa para outra, que passa para outra. Quando a gente olha uma organização mais descentralizada, né, a gente percebe que tudo se concentra em uma pessoa só. Tá? Então, uma organização achatada, a concentração fica nessa pessoa aqui. Numa organização alta, a delegação ela acaba cumprindo com um efeito em cascata, né? Então, sai dessa pessoa da alta administração, passa pelo seu subordinado, que por sua vez passa por outro subordinado, que por sua vez vai chegar lá nas pessoas da execução, tá? Chega lá na equipe da execução. Então, ela segue este fluxo aqui, numa organização alta. Enquanto aqui não, aqui todos respondem a mesma pessoa. Então, todos estão respondendo aqui a mesma pessoa. Diferente, quando a gente olha uma organização alta assim, e se ela for centralizada, o poder e a autoridade fica centralizada aqui, como vocês podem ver nesse slide. Então, uma organização centralizada, o foco das decisões fica lá no seu manda-chuva, né, na pessoa que manda. Numa organização descentralizada, nós percebemos que a gerência, então se aqui for nível institucional, ou seja, os diretores da empresa, os donos, dão autonomia para os seus gerentes nos níveis intermediários, nós estamos falando de uma organização descentralizada. E isso é muito bom, tá? Então a gente vai poder olhar com calma aqui que existem vantagens e desvantagens. Tá? Porém, a descentralização ela faz com que as decisões sejam pulverizadas nos níveis mais baixos. Geralmente, você consegue aproveitar melhor os talentos das pessoas que estão na equipe e também você dá autonomia e autoridade para as pessoas iniciarem projetos e resolverem problemas. Pessoal, sem sombra de dúvidas, esse é o melhor modo que tem.
É claro, existem vantagens e desvantagens, e eu recomendo vocês olharem com calma estes quadros aqui, leiam com calma esses quadros, porque vou colocar na prova uma questão ali sobre vantagens e desvantagens de descentralização. Uma coisa muito importante que eu posso já adiantar aqui para vocês é que assim, as vantagens da centralização, essa aqui no caso é centralização, tá? As vantagens é justamente aquilo que nós falamos nas primeiras aulas, até o Aristóteles já sabia que era bom a centralização. O problema é que você cria uma organização muito autocrática. Então, apesar de ter vantagens, uma pessoa especialista, o dono, sabe tomar as melhores decisões para proteger a organização, ela também tem suas desvantagens, ou seja, cria um distanciamento entre as pessoas. Ou seja, é uma empresa que não consegue inovar, né? Talvez uma das principais desvantagens da centralização é a dificuldade em inovação. Ela não inova, tá? Ela tem muita dificuldade em inovar. Enquanto a descentralizada ela tem muito mais facilidade em inovar, porque os gerentes ficam mais próximos da operação e é a operação que vive os problemas do dia a dia. Então imagina lá o desenvolvedor que fica o dia inteiro codificando. Ele, é claro que ele sabe qual que é o problema de tentar mudar o sistema, mudar a lógica do código-fonte. Então é importante você levar em consideração essa aproximação para poder achar melhores formas para ele continuar desempenhando o seu trabalho. E é natural, tá? À medida que você vai crescendo na empresa, você começa a se afastar um pouco da operação e aí você começa a perder o contato com as mudanças. E quando você perde o contato com as mudanças, é natural com que os seus colegas, com que os seus subordinados, eles vivem essas mudanças, vivem as dificuldades e você está um pouco descolado disso. Então é importante você levar em consideração que quanto maior meu nível hierárquico, mais descentralizado é melhor. Então o descentralizado ele tem poucas desvantagens. Então vocês podem observar aqui que qual que é a desvantagem? A desvantagem é quando você deixa as pessoas tomarem decisão sem padrão, então acaba perdendo uma uniformidade. Geralmente você pode ter uma dificuldade em aproveitar os especialistas dentro da equipe e muitas vezes você não tem uma equipe de fato apropriada para o que você está querendo propor, para o que você está querendo fazer. Então, no fim das contas, estudem esses dois slides aqui. As vantagens e desvantagens da centralização e da descentralização. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí a gente começa a aula a gente vai para a próxima parte dessa aula, que é da neoclássica, e nós vamos entender o processo administrativo. Aí sim nós vamos estudar o que é os princípios universais da administração. Falou? Então, até a próxima aula.